Amigos, amigas, comunidade Paz e Bem, comunidade Pós-TV 247. Hoje, sexta-feira, 14 de agosto de 2020, nós nos encontramos mais uma vez. Como um encontro, como uma chave de busca pela liberdade, pela verdade e também pelo amor. Hoje, quem vocês esperavam encontrar aqui era o nosso querido, o nosso mestre Mauro Lopes. O Mauro e eu tivemos aí um plano e ele trocou comigo, né? E eu estou hoje aqui. Segunda-feira vocês vão encontrar o Mauro aqui, sempre refletindo, sempre trazendo pontos muito importantes para a nossa caminhada. Mas hoje, sonhando e pensando a caminhada desse nosso encontro, a realidade nos interpela, né? Sempre nos interpela. Nós escolhemos, como uma postura diante da vida, não sermos indiferentes à dor, à dificuldade, ao desespero, mas lidarmos com essas sensações e essas condições que a humanidade está passando nesse tempo do mundo. E lidar com 100 mil mortes, mais de 100 mil mortes no Brasil, né? Lidar com a violência, o desespero das periferias, lidar em relação ao desemprego, em relação à falta de políticas públicas, políticas comuns que cuidem de nós, faz nós cultivarmos uma espiritualidade cada vez mais resistente a isso, né? Mas uma espiritualidade como não de uma maneira militaresca, forte, poderosa, mas uma espiritualidade como um jardim que nós cuidamos, com cuidado, com atenção e com relacionalidade com a vida. O tema de hoje, então, a gente vai conversar sobre a espiritualidade como um jardim para nós cuidarmos. E é importante que a gente tenha como perspectiva algumas análises sociológicas da realidade. Se a gente parar para perceber, Michel Foucault, nos anos 70, anos 60, anos 80, era preconizado que nós vivíamos numa sociedade disciplinar. Numa sociedade disciplinar onde os seres humanos eram tratados a partir da obediência. Nós tínhamos uma sociedade obediente. E de lá para cá muita coisa mudou, né? Da sociedade disciplinar nós estamos passando para uma outra sociedade, né? Com a relação tecnológica, com a relação econômica trazida pelo neoliberalismo, cada vez mais vale a reflexão do que o coreano chamado Byung-Chul Han, um coreano que traz vários livros no Brasil, tem produzidos deles, entre eles um chamado A Sociedade do Cansaço, reflete com a gente um pouco dessa transição social que nós vivemos e essa entrada do novo humano. Este humano que agora, por conta do neoliberalismo produzir em nós a sensação de sermos todos empresariais, sermos todos pessoas que se relacionam economicamente na perspectiva do mercado e não na perspectiva da dignidade, nós sermos todos soberanos de nós mesmos. Nós não sofremos, nós não cultivamos a derrota, mas nós somos vencedores. E quanto mais ar de vencedor eu transpareço, mais eu sou feliz, mais eu sou completo, mais eu cheguei lá. Não é à toa que o que mais vende nas livrarias são os livros de autoajuda. Fórmulas para você não sofrer, fórmulas para você ser cada vez mais um corpo, uma alma impermeável à condição humana. E nessa caminhada sem freio que nós estamos fazendo enquanto sociedade, é importante que a gente entenda que essas relações determinadas pelas tecnologias, pela lógica do faça você mesmo, take yourself, ou seja, do capitalismo, e não pelas relações comunitárias, coletivas, elas cada vez mais nos desumanizam. Essa sociedade que o Byung-Chul Han traz, que é muito inspirada naquilo que Nietzsche falava, né, do ser soberano. O ser soberano não é mais hoje o super-homem. O ser soberano é você mesmo. Você vence, você luta, você ganha, você é capaz. E essa negação do sofrimento, essa negação da condição de dificuldade,
faz cada vez mais existir uma espiritualidade no mundo que é dissociada da realidade, da dor humana, que não é interpelada pelas dores, né? Todos querem ser diferentes uns dos outros, e o que força a produzir a si mesmo, mas isso é impossível se verdadeiramente diferente dos outros, porque nossa vontade de ser diferente prossegue o igual, né? O resultado é que nós criamos diferenças comercializáveis, ou seja, a busca de um ser vencedor é a busca de sermos diferentes daqueles que estão sofrendo. Mas essa minha busca para fugir do sofrimento me faz só mais um nessa multidão de imagens produzidas na nossa sociedade do que é vencer, né? E isso cada vez é maior. Vive-se cada vez mais com a angústia de não estar fazendo tudo o que poderia ser feito. E se você é o vencedor, a culpa é sua, né? Por não ter feito o que deveria ser feito. E o Byung-Chul Han fala: se hoje nós nos exploramos, nós achamos que estamos nos realizando. Porque é a lógica traiçoeira do neoliberalismo que culmina em síndrome de burnout, em depressão, em ansiedade, né? Não é mais... a consequência é essa, né? Não há mais contra quem direcionar a revolução, né? A repressão não vem mais do outro. É nós mesmos nos reprimindo, né? E criando no corpo físico e no corpo mental, no nosso corpo etéreo, né? Criando essa dimensão de opressão causada por nós mesmos, porque nós cedemos essa lógica da competição, da acumulação que o capitalismo nos faz, né? No outro lado, nós ainda continuamos nessa dependência, porque essa lógica das comunicações nas redes, ela torna tudo supérfluo, né? O homem não é mais soberano de si mesmo, mas é o resultado de uma operação algorítmica que o domina sem que ele perceba. As redes nos engolem. E ao mesmo tempo, eu convido a gente a pensar hoje sobre a espiritualidade a partir de um jardim. E por que o jardim? Byung-Chul Han, ele faz a gente refletir o jardim, porque numa época onde tudo é tecnológico, tudo está na nossa mão, mas não sente. A gente sente pelo celular uma saudade de alguém, manda um abraço para uma pessoa, fala que ama, sente vontade de encontrar, troca ideias, projetos, ao ponto que a gente faz isso pela tela do celular, mas aquela tela, aquele aparelho, ele não é permeável na vida. O que é permeável é a terra, a folha, o cheiro. Isso é vida. Então, vale pensarmos numa espiritualidade contra essa neoliberal, numa espiritualidade da fragilidade de um jardim, contra essa da competição, do vencedor, do soberano. E isso o cristianismo tem a partir do seu cerne, que é Jesus, né? O amor de Jesus não tornou ele infalível, tornou ele vulnerável, né? O teólogo alemão Moltmann, na sua obra O Deus Crucificado, ele diz, né? Deus não é todo poderoso, Deus é todo misericordioso. O Deus cristão é um Deus que sofre de amor. Não é um sofrimento imposto de fora, pois Deus é imutável, mas é um sofrimento de amor ativo. É um sofrimento aceito, um sofrimento de amor livre, ligado ao Deus sofredor de Auschwitz e do extermínio dos judeus, como diz Moltmann, mas também ao Deus sofredor com um grito dos povos ameríndios, dos indígenas, com um grito dos sem terras, como é o caso lá de Campo Grande, em Minas Gerais, que a gente viu essa semana. É um Deus que se compadece da dor. Na cruz de Jesus, Deus se representa, se revela, se identifica. Deus se define, né? O Moltmann, esse teólogo, ele diz que a teologia cristã surge depois de ter escutado o grito do abandono de Jesus na hora da morte. Nós não podemos nos aproximar da morte de Cristo sem ter conta o sentido de sua vida.
né? E isso é importante porque há um medo de mostrar a cruz, em muitas igrejas, inclusive, elas esquecem a teologia da cruz. O Padre Paulo, que eu sempre converso muito, sempre me mostra esse lugar, né? Tem igrejas que negam a cruz e já partem para a ressurreição, porque a cruz é uma dor que você quer também escapar. Não houve ressurreição, não. É uma complementariedade, né? E isso faz parte dessa lógica do ser humano soberano. A construção da nossa espiritualidade, ou num termo mais bonito, a confecção da nossa espiritualidade, se dá também pela dor e o abandono. Deus, ele não é impassível. Na fraqueza, Deus nos acompanha. O que faz com que a espiritualidade não seja um amuleto para a força, mas ela não uma solução mágica como se busca, mas sim a possibilidade de chorar no colo de Deus, né? A espiritualidade como uma possibilidade de nós chorarmos, rirmos, buscarmos Deus no deserto, mas também no encontro, né? E para que o choro? Para sorrir, né? E para que sorrimos? Para chorar também, né? Essa lógica, essa complementariedade da condição humana que hoje, em 2020, é tão difícil de se perceber. Nós negamos as dores, negamos a lógica, porque nós buscamos um acordo onde um sistema que busca a forma da felicidade como um fato de vida, né? Nós temos de ter uma espiritualidade, portanto, permeável como a terra. Pessoas permeáveis nada repetem, né? Impermeáveis, né? Nada repetem, elas tudo repetem, né? Nada recebem, elas tudo repetem. Elas falam, elas não ouvem, né? Elas não têm um cuidado com o outro, o cuidado da escuta, né? E essa lógica da permeabilidade da espiritualidade é para que nós saiamos de nós para nos abrir ao outro, para aquilo que não se compreende. A espiritualidade ecumênica, por exemplo. Eu vou ao outro, eu escuto a mãe Adriana ontem no Paz e Bem, para sair de mim e me perder na dimensão do outro, que é a busca de encontrar na fé, na espiritualidade do outro, o encontro com a minha, né? E esse encontro pode ser totalmente diferente, pode me tirar as bases e me jogar numa novidade. Ou seja, o ecumenismo hoje não existe perto do que a gente vê por aí, né? É manutenção de poder, né? E do local de poder dessas religiões. Nós queremos buscar uma permeabilidade da espiritualidade que é encontro, né? Bem, imaginar que somos soberanos, né? Se estou certo, só estou certo, se eu estou certo, o outro está errado, essa lógica binária das relações com a verdade, podem estar os dois errados, né? Ou cada um com um fragmento de razão, o que a maioria das vezes ocorre, mas o importante é perceber que das ideias, do diálogo, a gente encontra um caminho. É o que o Rubem Alves diz no seu livro sobre escutatória. Vale a pena ler o texto da escutatória, eu vou deixar no link aqui da nossa conversa de Rubem Alves, que ele fala, né? Existem palestras para ser um bom orador, mas não existe palestra para você ser um bom escutador, né? E ele propõe esse texto, a escutatória, que ele diz até, inclusive, de Alberto Caeiro, que não é o bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma, né? É preciso se abrir ao novo. E na nossa sociedade, abrir-se para o fracasso é o nosso encontro verdadeiro com esse jardim, que por frágil que ele nos possibilita encontrar com a condição humana de constantemente nos renovarmos como as folhas e como os frutos. É uma lógica também daquilo que a gente pode chamar de uma pedagogia do fracasso. Aprendermos todos os dias que os fracassos nos ensinam não que a gente um dia pode vencer, né? Que vende aí no autoajuda, mas que o fracasso é uma chave de interpretação de que este mundo não está certo e que eu preciso cada vez mais construir a dinâmica do vazio dentro de mim para me alimentar sempre da inabitabilidade numa sociedade doentia.
não ceder à lógica violenta dessa sociedade. E isso é, como no o poema, o próprio Rubem Alves diz no seu livro, Por uma Teologia da Libertação, ele diz que o sofrimento é assim, a mãe da esperança. Ao engendrar a negação daquilo que é, prepara o caminho para um novo dia. Com o fracasso, com a dor, nós somos arremessados a procurar um novo amanhã. E essa é a teologia presente em Moltmann, Rubem Alves, Ernest Bloch e tantos outros que pensam que, na verdade, a recomposição, a humanização que é necessária, recompor o humano em nós, é reconhecer também o louvor da terra, que é uma recomposição de uma característica nossa, de louvar o natural à nossa volta e percebermos Deus falando conosco por ali e nos ensinando a ser frágeis também, né? Com o silêncio, mas também com o tátil, que é tocar, com o material, com os aromas, com as cores, com as fragrâncias e, sobretudo, com a gravidade da terra. A palavra humano vem de humus, terra. A terra é o nosso espaço de ressonância, que nos enche de felicidade. Quando abandonamos a terra, a felicidade nos abandona. Então, é necessária uma meditação silenciosa em nossos jardins. Nós demorarmos no silêncio para não sermos engolidos pelo soberano, pela sociedade do desempenho. Quanto mais tempo trabalhava no jardim, quanto mais tempo nós trabalhamos no jardim, mais respeito sentimos pela terra e pela sua inebriante beleza. É o que diz Byung-Chul Han e tantas outras pessoas que estão se buscando na terra, como também, inclusive, o Papa Francisco, na encíclica Laudato Si. E eu vou terminar esse nosso encontro evocando aí o Rubem Alves na sua texto da escutatória, no final, para que nós meditemos e caminhemos rumo ao encontro com a terra, mas o encontro com a terra como a humanização da nossa sociedade. Rubem Alves diz: para mim Deus é isto, a beleza que se ouve no silêncio. Daí a importância de saber ouvir o outro. A beleza mora lá também. Comunhão é quando a beleza do outro e a beleza da gente se juntam num contraponto. Amigos e amigas, paz e bem. Boa sexta e coragem para tomarmos de encanto essa sociedade e mudarmos as coisas. Até lá.